Olá, bom dia a todos oficialmente. Bom dia, Jé, que acabou de entrar. Depois conte como está sua filha. Estamos aqui, continuamos em oração. Eu acho que, olha, ela vai sarar de tanto que a gente está rezando. Você vai ver só, de tanta energia boa. Porque Deus é bom o tempo todo. Depois vai avisando a gente. E estamos em Provérbios 25. Gente, aqui. A gente continua não, a gente volta para alguns provérbios que, ai, derrubei café, que foram apurados pelos homens. Mas aqui ele até fala, ó, aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, mas escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Pesquisei bem superficialmente, mas Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. Ele sucedeu seu pai, Acás. Então ele começou a reinar muito cedo, quando ele tinha 25 anos, ele governou durante 29. Então ele começou com 25. O seu reinado durou 29 anos. Na passagem de Reis, a gente vai ver, falar sobre ele. E amém, Jé. E Ezequias, ele iniciou um grande movimento de reforma espiritual. Ele removeu altares pagãos, ele destruiu ídolos, ele restaurou o templo de Jerusalém. Só que ele terminou mal, assim como Salomão, ele terminou mal, porque ele pecou contra Deus. Principalmente por orgulho, porque que aconteceu? Ele demonstrou as suas riquezas para os mensageiros da Babilônia. Vou explicar. Após ele ser curado de uma doença, Deus acolheu o pedido dele e curou ele de uma doença, e ele ainda recebeu mais 15 anos de vida. Aí ele se gabou, exibiu os tesouros do reino, um ato que Deus considerou errado, por orgulho. Então, ele recebeu uma bênção de Deus, ele não reconheceu, apesar dele receber essa bênção de cura de Deus, ele não reconheceu a dependência de Deus, mas ele reconheceu como se fosse o seu próprio mérito e poder. E com isso, ele exibiu riquezas, do reino para os mensageiros da Babilônia, que eram inimigos de Judá, que era o reino dele. E como se fosse uma demonstração de orgulho, de excesso de confiança, em riquezas materiais e não em Deus. Então Deus ficou muito bravo com o povo de Judá por causa desse pecado. Em resumo da ópera, esse Ezequias, ele foi, cometer um pecado por orgulho, por falta de reconhecimento da graça de Deus, que se manifestou na vida dele através da cura. E, do contrário, Ezequias, ele se manifestou ao invés de manifestar a graça de Deus. E os homens que estavam a serviço desse rei é que compilaram esses provérbios que depois foram escritos por Salomão, tá? Só para que vocês entendam essa introdução que está aqui no versículo 1. E daí ele já começa com os conselhos propriamente ditos. E o primeiro no segundo, no versículo 2 dizendo assim, ó: respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. As autoridades, o homem que tem autoridade, ele precisa explicar. O que que eu quero dizer com isso? Ele precisa entender, né, para depois explicar. Ele precisa deixar explícito para nós algo a que devemos obediência a eles. Agora, diferente dos homens, Deus não precisa. Deus não precisa nem explicar e deixar nada explícito para nós, para a gente dever, obediência e respeito a Ele. Aliás, Ele até esconde de nós. Ele esconde de nós o processo, ele esconde de nós a jornada. Ele esconde de nós o que a gente vai ter que passar. Ele não fala o que você vai ter que passar.
Ele fala o que você vai ter. Ele fala da promessa, mas ele não fala do processo. E mesmo assim a gente obedece a ele. Mesmo assim a gente respeita ele. Porque é a promessa que sustenta a nossa vida. É a promessa que traz a nós uma vida de obediência. E não a jornada, porque a jornada está em oculto. Deus esconde de nós e mesmo assim a gente respeita dele. Agora, a glória, o que está dizendo aqui é que a glória de Deus é oculta, né? A glória de Deus oculta certas coisas. Se você quiser descobrir certas coisas da jornada, aí é com os reis, com as autoridades, com os sábios. São eles é que vão explicar. Então, essa passagem ela enfatiza a sabedoria de Deus, que guarda conhecimentos, guarda certas coisas da nossa jornada. E que os reis, por outro lado, as autoridades a quem a gente deve respeito também, eles procuram tentar explicar essas coisas para as pessoas. E pelo ato de serviço a nós, de explicar, a gente deve respeito a essas pessoas. Em resumo, a glória de Deus está em manter segredos. A glória dos reis está em descobrir esses segredos e explicá-los para a gente. 3. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Os pensamentos de um rei, de um sábio, de uma pessoa importante, que tem autoridade, com sabedoria, eles são profundos e difíceis de serem entendidos, justamente porque eles estão dotados de sabedoria, a ponto dessa pessoa ser beneficiada pela proteção dos seus pensamentos em relação aos outros. Porque o contrário não acontece. Por exemplo, um sábio ele consegue ler, entre aspas, né, o pensamento das pessoas, porque ele consegue ler as pessoas através da comunicação verbal e não verbal dela. Ele consegue entender o que ela está pensando, porque a pessoa não é sábia o suficiente para proteger os pensamentos dela, diferente do que acontece com uma pessoa sábia. Né? Uma pessoa que não tem essa sabedoria não consegue fazer essa mesma coisa a ponto de ler uma pessoa sábia, ler os pensamentos dela. Agora, o sábio, sim, ele consegue proteger os pensamentos dele, esconder muitas emoções dele para evitar que ele seja enganado, que ele caia em armadilhas e que os outros se aproveitem dele. 4. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Desculpa. Vamos de novo, ó. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste dos reis ou do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. O que que quer dizer isso? O processo de purificação da prata, né, ou refinamento, muitas pessoas chamam de refinamento, ele é um processo químico, um processo físico que ele visa remover as impurezas da prata bruta. E para remover essas impurezas, a gente tem que separar alguns metais um do outro, né? Separar uns metais ficam de um lado, a prata fica do outro, as impurezas ficam de um lado, a prata fica do outro. Isso torna a prata mais pura, mais adequada e com um brilho muito característico. Tipo o brilho das minhas unhas chamativas. Ai, ai. Por isso, ele coloca aqui que fica, o artista vê a sua obra de arte. Porque é como se a prata tivesse escondida no processo de purificação, de refinamento, você tira as impurezas dela e você consegue ver o brilho de fato dela. Você consegue tirar o que estava sujo, deixar somente ela para que ela fique pura e ela brilhe com o seu brilho próprio. O mesmo acontece. É por isso que ele faz essa introdução, para que a gente consiga entender, porque às vezes a gente não consegue entender. O mesmo acontece quando você separa uma pessoa de má influência, um mau conselheiro, das pessoas importantes e sábias. É como se fosse um processo de purificação também. Porque nesse processo de purificação da prata, você separa as impurezas. Você tira os metais de um lado, você coloca a prata de outro. É a mesma coisa, você separa as pessoas boas e sábias das pessoas ruins e de más influências, dos maus conselheiros. Assim você vai manter o brilho próprio da pessoa sábia. Assim você vai manter o brilho natural da prata.
E é assim que a gente vai se beneficiar, porque quando você separa, né, os bons dos maus, deixando o sábio no seu devido lugar, com as pessoas a quem ele deve se relacionar, um rei não fica do lado de um mau conselheiro, não é somente o rei que vai se beneficiar, mas todo um governo e a liderança que ele exerce. Então, ao purificar o rei, o seu próprio povo é glorificado, deixando o reino mais forte e mais justo. Então, quando a gente fala de reino, lembrem-se, coloquem para os dias de hoje. É muito importante a gente colocar para os dias de hoje, senão a gente fala, a gente vai achar que nada vai servir para nós. Só que a gente tem que entender o contexto que isso foi escrito. A gente tem que entender que era outra realidade. Salomão estava vivendo, eram outros tempos. Então, já que ele está falando de reino, vamos colocar o nosso governo ou as pessoas que exercem um ato de liderança, né? Não é só o Estado em si do Brasil, mas é a própria nós, a gente que trabalha numa posição de liderança, entende? Ou as pessoas que são autoridades sobre a nossa vida. Se você separa, né, os maus conselheiros dessa pessoa, essa pessoa vai se beneficiar, mas a gente que está sob a liderança dela também vai se beneficiar, não vai? Porque a gente se aproveita dos ensinamentos de uma pessoa sábia. Agora, se a pessoa sábia ela começa a se desvirtuar e andar pelo caminho da má influência, a gente vai se prejudicar também. Então, entende o que eu quero dizer? É importante que a gente separe, né? Faça essa separação. Que os maus andem com os maus, porque os sábios precisam ser purificados, para que o reino seja glorificado em força e justiça. Entendem o que eu quero dizer? Vamos lá, no 6 e 7. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não vai ficar dando uma de pedinte. Não tem necessidade nenhuma você ficar pedindo, implorando por uma posição e se mostrando importante, principalmente perto de pessoas sábias que sabem mais que você. Você vai acabar passando vergonha, porque quando você faz de importante perto de pessoas que são muito mais que você fica se humilhando, passando vergonha, né? Isso não é o segredo, não é o caminho para você ganhar destaque. O caminho para você ganhar destaque, uma posição, é justamente o contrário, você ser humilde, né? Se você quer uma posição, seja humilde, não fique querendo se mostrar na frente dos outros, principalmente porque essas pessoas sabem mais que você. Assim, quem sabe um dia elas possam te dar uma posição, elas possam te dar um lugar de honra. O seu mérito, ele não é a sua vitrine chamativa. Ele não é quando você se mostra, ele é a sua própria humildade, que muitas vezes está no silêncio. 8. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que que você vai fazer? É exatamente isso. A gente não pode meter os pés pelas mãos e nem tentar dar uma de sabichão ou aquele que quer ser o primeiro a falar, porque quem ri por último ri melhor, não é assim que se fala? Quem se precipita, agora vamos lá, que é uma coisa muito importante. Quem se precipita se afunda. Quem antecipa, governa. Vocês conseguem entender o que eu estou tentando falar? A diferença entre precipitação e antecipação? A precipitação não é boa, a antecipação é. A antecipação, ela consiste no ato de você se preparar, já sabendo do respeito e obediência que você tem a Deus, já acreditando na promessa que Ele tem para a sua vida, sem precisar saber do processo. A todos os dias, eu não preciso saber do processo para viver a promessa. E durante o processo, eu não preciso saber para me preparar. Mesmo não sabendo da jornada, eu me preparo porque eu sei da promessa. Então, isso é um ato de se antecipar. Se eu estou me antecipando, se eu estou me antecipando em obediência a Deus, se eu estou me preparando mesmo enquanto a promessa ainda não chega, eu sei que ela vai chegar, então por isso eu me preparo. Um dia eu vou governar, porque eu estou me preparando.
para isso, acreditando numa coisa que um pai me falou, acreditando numa promessa que ele declarou para minha vida. Agora, a precipitação, não existe respeito na precipitação. Você não respeita o tempo na precipitação. Você se torna uma pessoa precipitada quando você mete os pés pelas mãos, porque você não vive da promessa. Não vive da promessa de Deus, você vive da sua própria promessa. Você não confia no seu caminho a Deus. Você acha que você consegue dar conta. Não é bem assim. Isso é ser precipitado. Sabe aquela pessoa que quer ser a primeira a contar um fato? Aconteceu alguma coisa, às vezes ela nem aconteceu com ela, a situação. Foi com a pessoa que estava do lado, só que ela quer tanto. Vamos supor, vamos colocar aqui uma pessoa, a sua amiga, ela sofreu um acidente. Aí ela está numa roda, ela quer contar que ela teve um livramento daquele acidente e que aconteceu uma coisa extraordinária naquele acidente, só que ela contou para você antes. Aí, quando vocês chegaram na roda, você quis contar o que aconteceu com ela, quis dar uma de sabichão. Aí você vai passar vergonha porque ela que de fato presenciou e que estava, vai chegar para você e vai falar assim: não, não foi bem assim, sou eu que estava lá, não era você. Aí o que que vai acontecer? Você vai passar vergonha. Então, esse versículo quer dizer dessas pessoas que querem dar uma de sabichonas, que querem ser a primeira a contar um fato e depois acabam passando vergonha, porque vem outra pessoa e comprova que não era bem assim, né? Será que a gente ia se sentir bem se isso acontecesse? Claro que não, a gente ia passar vergonha. É por isso que ele está falando, não sejam precipitados. Não sejam precipitados. O que não significa que quem antecipa governa, porque são coisas diferentes, tá? 9 e 10. Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará dessa vergonha. A gente já viu sobre isso, sobre guardar segredos. Guardar segredos é uma virtude. Qualquer pessoa que é sábia não fica falando da vida de ninguém, nem se interessa pela vida de ninguém. E se alguém contar alguma coisa e pedir segredo, ela vai guardar. A pessoa sábia não está focada em saber da vida dos outros, porque ela está tão focada e tão ocupada em adquirir conhecimento, sabedoria, em sermos pessoas melhores, e em sermos a nossa melhor versão para fazer o bem para os outros e cumprir o propósito de Deus, que não dá tempo de ficar ouvindo sobre a vida dos outros, porque não acrescenta em nada na nossa jornada. Ontem eu estava do lado de pessoas que estavam falando da vida dos outros, e achei tão engraçado que não, foi a primeira vez que eu verbalizei. Elas estavam falando assim da vida dos outros, e bababá, e bababá, e bababá, e bababá. Aí eu fui no banheiro. Aí eu verbalizei, falei, tá repreendido em nome de Jesus, Senhor, não quero ficar ouvindo fofoca, eu não quero que morra no meu ouvido, eu não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero... Eu fiquei tão verbalizando tanto isso, parecendo uma doida, que não deu assim um minuto. Eu não falei nada, não, eu só assim fiquei é, ouvindo, não tava nem escutando, né, depois que eu saí do banheiro, não deu um minuto, elas já pararam. Eu achei interessante, porque foi a primeira vez que eu, de fato, verbalizei que eu não queria ouvir uma fofoca. Se fosse eu anos atrás, né? Em Cornélio a gente vive numa cidade pequena. Lá eles são criados para falar que é orgulho ser fofoqueiro. É, tem a rodinha, eu sou fofoqueiro de plantão. Gente, pelo amor de Deus. Agora que você entende isso, você fala assim, aonde que eu estava com a cabeça? Não faz sentido, né? Você tem que falar da vida das pessoas se for para enaltecer ela. Eu tava pensando nisso ontem. Falei assim, mas será que a gente não pode então ficar falando da vida dos outros nem pro bem? Não, não é isso. A fofoca é errado, porque a fofoca é você cuidar e julgar a vida do outro. Agora você, por exemplo, estar numa roda e falar assim, nossa, o que que você acha dessa pessoa? Você viu que essa pessoa, olha como essa pessoa é interessante, olha como essa pessoa tem um dom para fazer o que ela faz. Aí tudo bem, porque isso não é fofoca. Então é essa a questão. É a gente, acima de tudo, não querer ouvir fofocas mas, vírgula, se alguém nos confiar algum segredo, que você guarde então, né? Porque quantos mais segredos você guardar, mais honrado você vai ter, porque você começa a passar confiança para as pessoas. Todas as vezes que elas vão precisar,
de alguém, de uma ponte de confiança, elas vão lembrar de você, elas vão saber com quem contar. Agora, você imagina se fosse aquela pessoa, e falasse, essa eu nem vou contar, porque eu sei que se eu contar, né, a não ser que eu queira intencionalmente te contar para essa pessoa, porque eu sei que ela vai espalhar para todo mundo. Eu falo por mim, gente, eu era essa pessoa. Eu não guardava a minha língua na boca, não. Era difícil. A Verônica falando, acontecia isso lá no hospital. Quando eu entendi, começou a me fazer mal. Saí das rodas e fiquei malquista. Lógico, é normal. Isso aconteceu muito comigo também. Aí a gente vai, você vai ver. Quando a gente está na palavra, quando a gente está meditando na palavra, quando a gente está querendo de fato, quando a gente conhece Jesus de verdade, quando a gente entende o que de fato são os preceitos e os princípios, coisas vão ficar para trás. É por isso que existe a palavra, quer ver? Vou até pegar a etimologia da palavra decisão. A palavra decisão, ela é formada por decisão. Ele indica separação, afastamento. E cadere, que significa cortar, separar. Assim, a etimologia da palavra decisão remete à ideia de cortar, cortar uma situação, escolhendo um caminho e descartando os outros. Olha que coisa mais linda do mundo. Porque quando você decide viver uma vida em Deus, você vai ter que decidir em primeira mão viver uma vida em Deus. E quando você decide cortar laços e deixar coisas para trás. Só que isso vai fazer mal, né? Não para você, mas para as pessoas que ficam olhando. Porque você, ah lá, agora resolveu virar santinha. Agora você resolveu viver uma vida de santidade achando que é santa. Não, é você que não está entendendo. Porque existe até uma passagem da Bíblia que fala que Deus, ele não veio para os perfeitos e que já acreditavam nele. Deus veio para o mundo para as ovelhas perdidas. Ele veio para o mundo para recuperar quem estava na escuridão e que era luz. Ele veio por causa dessas pessoas. Ele está em busca dessas pessoas, porque as outras já acreditam, elas já estão salvas. Agora, e essas outras pessoas, iguais a mim, por exemplo, a Verônica, no caso aqui, que compartilhou com a gente, que não tinham essa consciência, mas agora têm. Mas não cabe a você, tá? Isso não significa também que vai caber a nós querer falar isso para essas pessoas. É porque você não entende, porque Deus veio por causa de... Não, gente, não explica. Um dia a vida vai entender. Vai mostrar para essas pessoas. Não cabe a nós também ficar mostrando para essas pessoas, porque é a gente que vai se machucar. Essas pessoas vão entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, elas não vão acreditar mesmo, então deixa. Sabe o que que você faz? Eu sempre falei isso. Enquanto uns é, acham que a sua vida está, às vezes, numa pior, ou acham que você está dando uma de santinha e não é verdade, sabe o que você faz? Cresce no silêncio. Vai crescendo no silêncio. Vai plantando no silêncio, porque daí na hora que você colher, você vai plantar no silêncio, mas você vai colher na frente de todo mundo. O seu próprio resultado vai calar a boca dessas pessoas e não vai ser preciso que você se explique para elas. Isso é a justiça de Deus. A justiça com as nossas próprias mãos é a gente querer falar, falar, falar e enfiar a goela abaixo. Agora, a justiça de Deus, ela opera no silêncio, o processo se opera no silêncio e a promessa, ela é dada em público. É assim que ele faz. É assim que ele age. Ai, que bom, tá vendo, ó? Meu Deus, conversei tanto com Deus ontem e a palavra toda hoje para mim. Que bom! Que bom, porque Ele está confirmando que você está no caminho certo. Vamos continuar, porque é difícil mesmo. Não tô nem aí. Eu prefiro que as pessoas falem que eu estou vivendo uma vida de santidade, que se fosse o contrário. Então, deixa eu falar. Tá tudo bem. Onde nós estamos, que eu até me perdi. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu deixei minhas anotações aqui. Isso, guardar segredo, ok. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Então vamos entender o significado literal dessa expressão. Se você desenha
tem um desenho de prata e você coloca um ouro em cima da prata, isso vai se sobressair. Por quê? Porque em termos de valor, o ouro, ele se sobrepõe à prata. Se você observar em valor de mercado, o ouro é considerado mais valioso que a prata. A manutenção da prata é mais complexa que a do ouro. A prata pode ficar manchada, pode ficar preta com o tempo, o ouro não. A durabilidade do ouro é maior do que a prata. O ouro é mais resistente à oxidação e à corrosão. A prata pode ser mais macia, mas ela está mais propensa a arranhões. E o ouro não. Então é por isso que a gente primeiro entende o significado da literal da palavra, porque daí a gente, da expressão. A gente fala assim, puxa vida, se o ouro se sobressai. O ouro, se ele se sobressai, assim vai ser com a palavra certa na hora certa. A palavra certa na hora certa, ela vai se sobressair na sua vida. Ou seja, você pode estar passando por um problema. Esse problema, ele era o que estava se sobressaindo na sua vida, mas ele não vai ser maior que uma palavra transformadora e bondosa. Quando você coloca uma palavra bondosa em cima do problema, o problema fica desse tamanho e a palavra bondosa, ela vai cobrir o problema. Cobrir o problema. É como se você estivesse brincando de, acho que é Jaquempô, né? Se você coloca pedra e alguém coloca papel, o papel ele é capaz de cobrir a pedra, encobrir a pedra. Assim é como ele se sobressai em relação à pedra porque ele acaba escondendo a pedra. Ele engoliu a pedra. Assim vai ser com a palavra bondosa e transformadora quando você estiver passando por um momento desafiador. Vai ser a palavra certa na hora certa. Exatamente aquilo que você estava precisando ouvir. Tá vendo, Verônica? Hoje é para você mesmo. É, porque é capaz de sobressair aquilo que você estava vivendo, a ponto de você esquecer o problema, porque agora você só tem olhos para o que a palavra te disse. Porque se você coloca uma prata e um ouro, você depois que você coloca um do lado do outro, você vai somente ter olhos para o ouro. Esquecendo quem, eu gosto mais de prata. Esquece isso agora. Esquece o que os seus gostos e a moda por um momento, né? E olha pelo lado da analogia em si e do valor de mercado em si. Se sobre o valor de mercado o ouro se sobressai, vamos colocar assim com relação à palavra em relação ao problema. Ele vai ficar desse tamanho perto de uma palavra transformadora na sua vida que vai cair como flecha no seu coração, no momento certo, na hora certa. 12. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. É exatamente isso que a gente está falando. O conselho de uma pessoa sábia, ele vale muito mais que qualquer ouro, que qualquer joias. Por quê? Porque as joias, o ouro, eles têm valor de mercado. Mas o conhecimento de uma pessoa sábia, uma vez que você absorve, ele nunca mais vai sair de você. Isso pode fazer com que sua vida seja transformada, que além de você resolver os seus problemas, você vai garantir uma vida de paz, prosperidade e abundância. E depois você vai inclusive poder comprar o valor relativo ao ouro e às joias. Só que o mais importante disso tudo não é nem buscar os conselhos, mas é depois de ouvi-los, colocá-los em prática. Justamente porque não é o nível de instrução do conselheiro que vai determinar os seus resultados. Porque a sabedoria vai continuar com o conselheiro. Você aplicando ela na sua vida ou não, a sabedoria vai continuar com ele. Então, não é o nível de sabedoria que ele tem que vai determinar os seus resultados, mas é o nível de sabedoria que você quer escutar e aplicar o que ele está falando que vai definir os seus resultados. Porque a sabedoria vai continuar com ele. Agora, se você quiser transferi-la para você, você vai ter que, além de ouvir, vai ter que praticar. Aliás, por que que Salomão fica repetindo a expressão comprar sabedoria? Compre sabedoria. Muito mais do que você quer comprar ouro e prata, deseje e compre sabedoria, porque ela é a coisa principal. Por que que ele fica repetindo isso? Comprar, mas como que eu compro? Uma coisa que não tem nem que você não pode nem estimar o valor de algo inestimável. Como que eu vou comprar isso? Você compra, ele fala a palavra comprar por querer, porque quando você compra alguma coisa, você paga o preço. Então, quando você quer comprar sabedoria, você vai ter que comprar o preço, pagar um preço alto para adquirir.
que é justamente isso que a Verônica falou, é decidir. Quando você quer comprar sabedoria, você decide viver uma vida de renúncias, abandonar o passado para trás, escolher renunciar prazeres e valorizar os princípios. Esse é o preço que você paga para comprar uma sabedoria e viver uma vida de santidade. Não é fácil, é um preço alto. E por que que ele fala, Salomão, depois que você compra, não venda? Não venda o conhecimento, não venda a sabedoria, não venda a sua verdade. Porque depois que você compra, se você, porque depois, por exemplo, assim, se algo é seu e você adquiriu esse algo e você vende depois, significa que se você está vendendo, essa coisa não é mais prioridade na sua vida. Você consegue viver sem essa coisa. Agora não faça isso com a sabedoria. Você comprou ela, você pagou o preço para adquirir ela, não abra mão dela. Não se desfaça dela, deixando que ela passe, deixando que ela deixe de ser uma prioridade na sua vida, deixando de praticar as suas lições. É isso que ele fala como quando ele fala, compre sabedoria, pague o preço, mas depois que você pagou o preço, não venda ela, não abra mão dela. 13. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Tem versões que falam, ao invés de água fresca, falam neve, mas dá o mesmo sentido, porque a neve ela refresca, a água fresca também refresca, assim como as palavras de bom ânimo. Palavras de bom ânimo, de alegria, elas daqueles que a gente confia, elas refrigeram a nossa alma. Elas são capazes de renovar os nossos sentidos para que a gente possa recomeçar. Então, a gente pode também interpretar esse versículo como a importância do poder da comunicação eficaz. Quando você tem uma boa comunicação com alguém, ela é capaz de trazer frescor, conforto e alívio para o espírito das outras pessoas. 14. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. Na minha versão fala o vento que não traz chuva. Tem versões que falam que afugentam, né, a chuva. É como se fosse aquelas pessoas que promete, aquele que promete não cumpre. Ele faz o mesmo que aquela nuvem, aquele tempo esquisito que dão sinais de que vai chover, só que na verdade não vem chuva alguma. A pessoa, ela dá indícios de que vai cumprir, só que na verdade era um engano. Aqui, Gabi, ele fala o homem que se gaba falsamente de dar, ou seja, que, conta, mas não fez de fato, né? Exatamente. Ele se gaba de dar alguma coisa. Ó, eu vou dar isso pra você. Ó, faz isso que eu vou dar. Eu sou mais eu, tá na frente dos outros, né? É, o conta que fez, né? Ah, eu fiz, eu fui, eu falei, né? Exatamente. Ele fala, ó, como as nuvens e ventos que não trazem chuva, é como o homem que se gaba falsamente das dádivas, né? Que não deu. Em outras palavras, a pessoa ela promete algo e não cumpre, ela conta algo que fez algo mas não fez. É como o céu nublado e ventoso num dia que não traz chuva. Ou seja, fica frustrante, é inútil. Fala que vem e não vem chuva. Então é inútil, não vai adiantar de nada, não vai chover mesmo. São aquelas promessas vazias, são aquelas contos vazios. Então a passagem ela condena a hipocrisia, né? O versículo ele compara a chuva que parece que vem, mas não vem, mas você cria expectativa com aquilo, né? De fato a promessa vazia. 15, né? A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade, ou seja, a paciência ela convence as pessoas. A resiliência vence batalhas. A paciência ela tem o poder de convencer as pessoas, sobretudo as pessoas importantes, porque a paciência é uma das virtudes dos sábios. E as pessoas sábias, elas reconhecem quando uma pessoa de fato exerceu a paciência. Por isso elas se convencem de que você realmente tomou uma atitude sábia e mudou. Foi paciente mesmo.
porque elas já exercem isso, então elas sabem reconhecer de igual para igual. E a superação faz com que você vença as lutas do dia a dia, passando por cima dos obstáculos e não se paralisando neles. Salomão, ele traz duas virtudes importantíssimas e os seus benefícios. Só que ele só traz as virtudes, ele compara, fala e não termina, porque o final ele deixa para você, ele deixa no ar. Então ele fala assim, olha, com a paciência você vai convencer e com a perseverança, com a paciência você vai convencer e com a perseverança você vai vencer. Fim. É isso. É como se ele falasse assim: e aí? E agora? Eu já te falei o que é bom. O que que você vai querer? Você vai querer? As duas, você vai querer praticá-las? Ele deixa essa decisão para nós. 16 e 17. Não coma mel demais, porque você pode vomitar. Não vá toda hora na casa do seu vizinho, porque ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Ele primeiro faz uma analogia explicando para nós uma situação, para depois você entender o que de fato ele quer falar. Então ele fala assim, ó, não coma em excesso. Você pode vomitar, isso pode te fazer mal. Se tudo em excesso faz mal, da mesma forma, você ficar indo, importunar o seu vizinho toda hora pode ser perigoso e chato. Além do que você dá intimidade demais para a pessoa e você priva a pessoa de ter a sua própria intimidade, você fica sendo inconveniente. Uma hora, vira e mexe, ela vai acabar se irritando. É a mesma coisa. A Nádia mora no mesma torre que eu. É só eu descer, né, Nádia? Acho que eu tenho que descer. Eu tô no 15, não lembro. Mas é a mesma coisa eu ficar indo toda hora lá, batendo na casa da Nádia, batendo na casa da Nádia, batendo e batendo e batendo. E ela não vai falar nada, não vai falar nada, toda hora. Mora no 11, então eu vou ficar descendo lá. E ficar lá batendo, e batendo na casa da Nádia. Vai chegar uma hora que eu vou importunar ela. É chato, porque às vezes ela vai estar no momento dela, no momento com a família dela, e eu vou estar lá. Então não faça isso, isso cansa. Isso cansa. Esse versículo aconselha a gente usar a nossa moderação, tanto com relação ao que a gente come, quanto com relação às nossas amizades. Ele ensina a importância da temperança, porque a sabedoria reside nisso, a temperança, em saber a hora de parar. Em saber a hora de parar quando tá ainda agradável, porque senão vai se transformar numa coisa desagradável, prejudicial. Então a passagem ela refere a esse qualquer tipo de prazer ou desejo que quando fica em excesso acaba levando à satisfação e ao desgosto. 18. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Vamos lá, se uma pessoa mente sobre outra pessoa, ela é tão perigosa quanto um objeto, como a espada, por exemplo, que é capaz de apunhalar e machucar. O que que uma espada faz? Ela consegue apunhalar, ela consegue machucar alguém. E é a mesma coisa que faz uma pessoa quando diz mentiras sobre a vida de outras pessoas. As mentiras causam destruição. Então fique longe de pessoas que são mentirosas, porque a próxima vítima pode ser você. Por quê? E por que que causa destruição? Porque já pensou se naquela roda, por exemplo, que eu estava, eu tivesse ouvido uma coisa que não era verdadeira, aí se eu quisesse ouvir e fosse uma pessoa fofoqueira, eu ia transferir essa coisa para outra pessoa, e de uma mentira ia se tornar uma mentira maior ainda sobre a vida de uma pessoa que eu nem sei se é verdade. Aí, às vezes, a pessoa pode ficar tão mal que ela pode acabar na pior. Gente, fala pra mim, quantas pessoas, infelizmente é uma infelicidade, mas quantas pessoas, pode ver a taxa de suicídio, quantas pessoas não são capazes de se matar por atos de que outras pessoas falaram, de que às vezes nem eram verdades. Você entende o tamanho de uma mentira? O tamanho de que o que uma pessoa falou, o que uma pessoa falou, o poder do que uma pessoa falou pode causar na vida de alguém? Então, será que a gente quer carregar esse sangue nas mãos? Não fique perto de pessoas assim. Não fique perto de pessoas assim, tá? Existem as pessoas que fazem sem querer o mal. Às vezes elas fazem e não faz por mal. Igual o que eu tava ouvindo ontem, não era por mal. Eu sei que não era por mal. É porque a gente é o que a gente viveu, é o que a gente aprendeu, a gente foi criado dessa forma, a gente não sabe viver de outra forma.
A gente vai ter que encontrar a verdade. Exemplo do seu, exatamente o exemplo do meu líder, exatamente. Gente, o meu líder que está 1 ano de cama, afundado na depressão por causa de inverdades que foram ditas sobre a vida dele. São inverdades. Uma pessoa maldosa expôs na internet inverdades sobre a vida dele, e isso foi capaz de destruí-lo. Só que a pessoa má, a pessoa que falou essa inverdade, ela quer carregar esse sangue nas mãos, porque ela tem prazer disso. Só que a gente que agora entende isso, a gente não quer carregar esse sangue nas mãos. Então a gente tem que mais é ficar longe dessas pessoas, tá? Porque o que essa pessoa fez, ela foi capaz de como se tivesse machucado ele, como se tivesse machucado com uma espada mesmo. Doeu de fato e eu sei que está doendo. E eu não estou sendo, infelizmente, capaz de ajudá-lo de tão profundo que isso está nele. Né? A própria esposa dele falou assim: deixa o tempo, não vamos agir ainda, porque ele ainda está se curando. Falei com ele, ele falou: pode ficar tranquilo que no tempo certo vai dar certo, mas não é hora ainda, infelizmente. Mas não deixa de ser triste, entende? Vamos lá, 21 e 22. Ah, aliás, não, né? 19. Estamos no 19. A pessoa não. No momento de dificuldade, esse é muito legal. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar um dente estragado, andar com o pé aleijado, ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Gente do céu, ele estava inspirado, Salomão estava inspirado. Primeiro, ele trouxe 3 situações absurdas que chegam a ser até cômicas para nos fazer entender o tamanho da nossa tolice, caso a gente dependa de pessoas duvidosas no momento de dificuldade. Você sabe que não dá para depender daquela pessoa. Você sabe que não dá para confiar nessa pessoa e você vai ficar contando com a ajuda dela? Chega a ser uma tolice. Você ficar dependendo da ajuda de quem nunca te ajudou e não quer te ajudar e não vai te ajudar. Se sim, mesmo assim, você depende disso e espera alguma coisa dessa pessoa, você está fazendo a mesma coisa que tentar andar com o pé machucado. Não dá, dói, você pode machucar mais ainda. Ou quando uma pessoa que vai tirar a roupa, igual eu que tô hoje, tô cheia de roupa aqui, tô sentindo frio. Ai, tô sentindo frio, deixa eu tirar a blusa. Não, seria uma tolice. Se eu tô sentindo frio, eu tenho que mais é que me esquentar. Mas se eu depender de uma pessoa que eu sei que eu não posso contar, eu vou estar fazendo a mesma coisa. É como se eu estivesse tirando a minha blusa no momento que eu mais estou com frio. Não faz sentido nenhum. Aí no final ele usa de mais uma analogia para falar para nós que às vezes a gente fica tentando animar alguém, cantando para uma pessoa, animando, mas isso só vai, em algumas situações, em algumas vezes só vai piorar a situação. É como se você estivesse jogando, né, nem jogar, é esfregar sal numa ferida aberta, imagina? A dor que não deve ser, só vai piorar. Então é melhor que não faça. 21 e 22. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se ele estiver com sede, dê água, porque assim você fará queimar ele de remorso e vergonha. E o Senhor Deus recompensará você. Vença o mal com o bem. Se alguém te fez o mal ou não gosta de você, não devolva o mal para essa pessoa na mesma medida, né? Porque você vai se tornar igual a essa pessoa, não vai valer a pena, não faz sentido nenhum você querer se igualar, porque, veja bem, olha só uma coisa que eu pensei aqui agora. Sabe por que não faz sentido você se igualar? Porque vamos colocar assim, ó. Você está caminhando, a pessoa que é má, que praticou mal, ela está aqui, tá? E você está aqui, ó, crescendo em sabedoria, certo? Não estou falando que você é mais que essa pessoa, que você é superior. Ainda assim, nós temos que pensar que nós somos iguais, né? Perante Deus, todos somos iguais. Mas, se você está crescendo em sabedoria, você sabe mais que essa pessoa. Você entende das coisas e vê coisas que ela ainda não consegue enxergar.
Então, quando ela pratica o mal, vamos supor que você queira praticar o mal e dar na mesma moeda. Para você praticar o mal e dar na mesma moeda, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que se igualar a ela. É a única forma de você pagar na mesma moeda e dar o mal para ela, você vai ter que se igualar a ela. Porque para lutar com ela, você tem que ficar de frente com a pessoa, você tem que ficar de frente com ela. Então, para se igualar a ela, você vai ter que se rebaixar, você vai ter que descer ao nível dela. Aí você vai retroceder em sabedoria. Então, fala para mim, depois de entender isso, vale a pena fazer o mal com o mal? Ou vale a pena você vencer o mal com o bem? Se uma pessoa te fez mal, não gosta de você, não devolva na mesma moeda. Isso vai tornar você igual a essa pessoa. Agora, se você ajuda, vamos supor que seja o contrário, a pessoa só te fez o mal, não te ajudou. Mas aí, quando ela mais precisou, o que que você fez? Você deu alimento, você deu água, deu o que de comer, deu o que de beber no momento de necessidade. Sabe o que que ela vai sentir? Vergonha, remorso pelo que você fez, porque ela não esperava essa atitude, porque ela não faria. Ela não faria essa atitude. Se alguém tivesse feito mal para ela e essa pessoa precisasse dela um dia, ela ia falar agora eu não vou te ajudar. É isso que ela faria. Então é isso que ela espera dos outros. Só que o que ela não espera é que as pessoas sejam boas, porque ela não é. Agora você fez o contrário, você deu o que de comer, você deu de beber, você deu de comer e de beber para essa pessoa. Deus vai te recompensar pela boa ação que você fez. Quer exemplo maior no mundo de remorso e de quem pagou o bem com o mal do que de Judas e Jesus? Judas traiu Jesus. Ele foi capaz de trair Jesus com um beijo. Por 10 moedas, ele foi capaz de trair Jesus. E Deus deu e Jesus deu da mesma moeda? Pelo contrário, eu não sei se vocês sabem, mas vocês já ouviram o estudo que fala que vocês sabem o que por que Jesus demorou 3 dias para ressuscitar e aonde ele estava? Já ouviram? Jesus demorou 3 dias para ressuscitar porque ele não foi direto aos céus depois que ele morreu. Pelo contrário, ele desceu aos planos dos mortos. Ele literalmente foi aos planos dos mortos. É lindo, né? Isso me arrepia tanto. Ele foi na mansão dos mortos. Sabe fazer o quê? Ele foi perdoar Judas. Ele foi perdoar Judas. Ele foi acalmar Judas. Há boatos não, né? Há estudos de que falam que Jesus, ele encontrou Judas e que ele estava em tamanho desespero, em tamanho remorso, que ele não estava nem conseguindo se dar por si e nem saber quem era Jesus. Jesus teve que ficar ao lado dele, acalmando ele. Quando Jesus conseguiu acalmá-lo, Jesus subiu. É lindo, não? Está na oração do creio. É na oração do creio fala. Só que não fala exatamente o que ele foi fazer, né? Não fala o que ele foi fazer lá. Desceu à mansão dos mortos, mas não fala o que ele foi fazer. Ele foi lá para perdoar e acalmar Judas. É lindo demais. É lindo demais. Mas eu tô falando de Judas porque Judas estava sentindo o maior remorso do mundo. O maior remorso do mundo. A diferença entre você se sentir, sabe? A diferença do remorso e do arrependimento é que o remorso é um peso. É um peso que não te transforma. Agora, o arrependimento é uma porta para a luz, é uma porta para a transformação. É um passo da luz e da transformação. Quando você se arrepende, você está a um passo de se redimir e fazer diferente. Agora, o remorso não. O remorso é um peso muito grande, que dificilmente você vai conseguir lidar com ele, né? Vamos lá. 23. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. Na minha versão fala é que traz chuva, né? Só que eu tive que
Eu estava estudando bastante em relação a isso de chuva do norte, como assim o vento norte traz chuva, não traz, até que eu vi que outras interpretações fizeram mais sentido para mim, porque nas outras interpretações elas não colocam que traz chuva, mas que afugentam a chuva. E faz mais sentido porque eu penso assim, ó, há ventos que vêm do norte que podem causar ira até mesmo nas chuvas, a ponto delas se colocarem em fuga, delas se afugentarem, entende? Então faz mais sentido quando um vento vem, aquele vento forte, é como se a chuva ficasse tão irada que ela foge, ela nem vem. E por que que Salomão quer dizer isso? A chuva, ela se ira, ela fica brava de tanto que tá o vento forte. Para usar a analogia, dizendo que o vento norte, ele chega a expulsar a chuva. Ele chega a expulsar a chuva. Para falar do fofoqueiro. Porque, de fato, uma pessoa fofoqueira é isso que ela faz. Ela é como um vento norte. Ela vem chegando e vai expulsando qualquer um. O vento norte, ele afugenta a chuva e a face irada da língua fingida. É isso mesmo, ó, falar afugenta. Eu prefiro essa interpretação, porque significa que quando o fofoqueiro ele chega, ele afugenta as pessoas, ele expulsa as pessoas, ele é o espanta-roda, ele causa ira nas pessoas que não gostam de ficar se intrometendo na vida dos outros. Então, toda vez que você vira uma pessoa fofoqueira, pensa, toda vez que você vê uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que tá fofocando na vida de alguém, você fala assim: ah lá, o vento norte. Só na tua cabeça, tá? Pelo amor de Deus. Quando você vira uma fofoca, você pensa assim: ah lá, o vento norte chegando. 24 e 25. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Gente, não precisa nem explicar, a gente já tá, já entendemos. Já entendemos que a mulher briguenta reclamona é aquela goteira que fica pingando. 25. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. Mesma coisa que a gente disse. A notícia boa, a palavra certa na hora certa, as palavras de bom ânimo, elas são frescor. É como se você, que ele fala aqui, ó, como você bebesse um gole de água fresca quando você tem sede. Você faz, não faz? Por quê? Porque você se revigora, tá bom? 26. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Veja bem, vamos entender a literalidade do que ele quis dizer. Quando você se deixa levar pelos outros, sobretudo pelas más companhias, você acaba se contaminando. O que que acontece com uma água? A água, ela é pura, ela está purificada. Fica tranquila. Eu tô me cedendo ultimamente, né? Eu vou tentar ser breve nas próximas vezes. É, presta atenção, a água, ela é pura, ela está purificada, ela está limpa. Aí vem o barro e mistura com a água, o que que acontece? A água fica suja. A água que é limpa por natureza, que é pura por natureza, assim como a pessoa que não era, fofoqueira, mexeriqueira, enfim, ela se contamina, ela se suja quando ela entra em contato com alguma coisa que está suja, tá? 27. Assim como mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Por quê? A gente não pode depender de elogios e também não pode se paralisar por causa de crítica. Então, os elogios, eles são bons e doces como mel. A gente, como que eu vou dizer? Você não pode depender de elogios, mas não significa que os elogios deixam de ser bons. Elogio é bom, é doce como mel, só que mel demais ou você depender só do mel para se alimentar, não vai pegar bem, não vai ficar, vai pegar mal para a sua saúde. É a mesma coisa com os elogios, eles podem fazer você se acomodar se você depende deles, e as críticas podem te derrubar se você também depende delas. Não depende de nenhum dos dois, nem para caminhar, nem se for para desistir. 28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Quem não governa as suas próprias emoções não está se protegendo, não está protegendo a si mesmo. Você fica exposto, você fica frágil. Tá aí a importância do autocontrole, do controle emocional, da inteligência emocional, da mentalidade, do autogoverno, do desenvolvimento pessoal. Depois daí, para mim, né?
Depois da espiritualidade, não tem como viver sem. Autocontrole, inteligência emocional, mentalidade, para mim, é primórdio, assim, na vida de alguém. Espiritualidade, depois desenvolvimento pessoal, autocontrole, gestão emocional, inteligência emocional. Aí depois você escolhe o que você vai querer fazer da sua vida, a sua vocação, a sua profissão, porque daí você já tem tudo. Você já tem tudo para você fazer bem o que for que você faça. O que é que você vai fazer? Fechamos mais um capítulo, mais um dia de provérbios, mais um dia, e parece que cada vez a gente está mais aguçada em sabedoria. A gente aprende de manhã e a gente aplica na vida. Então, que não nos faltem situações desafiadoras para que a gente possa aplicar sabedoria nos nossos dias. Eu adoro, eu adoro. Ontem, é, Thales fez duas coisas comigo que eu fiquei, fiquei muito triste, muito brava. Só que eu devolvi na mesma moeda? Não. Eu respondi a ofensa? Não. Eu fiquei quieta. De tanto eu ficar quieta, ele chegou pra mim, me abraçou e falou: Amor, me desculpa, não fica assim, não. Eu não gosto quando você fica assim. Eu vou até chorar. Foi a coisa mais linda do mundo. Valeu a pena. Valeu a pena. Entende? Porque vale a pena você exercer sabedoria. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Você não se esquece quando você começa a aplicar e praticar sabedoria. Ah, minha filha, eu apliquei ontem, tá bom, Mel? Eu apliquei ontem. Não é todo dia que eu faço isso com o Thales, mas ontem eu falei assim: não, eu vou aplicar sabedoria, eu vou ficar quietinha na minha, eu vou ficar quieta. Ele falou: tá bom. E, gente, foi por causa de levar lixo, que eu tinha pedido para ele levar lixo. Não vou levar agora, não vou levar agora. Eu falei: tá bom, tudo bem, não tem problema. Pode deixar, não tem problema não. Continuei o almoço, depois eu levei o lixo. Na hora que eu subi, ele veio me abraçar. Tá vendo? Não vale a pena, gente. Então, que Deus abençoe o dia de vocês. Que não faltem situação. Exato. Toda mudança é aos poucos. Eu vivo assim, ó. Hoje em dia eu vivo assim. Eu erro, acerto. Acerto. Erro, acerto. E assim vai. Então, e estou super contente, satisfeita e grata com isso. Porque a cada desafio, a cada vez que eu não aplico, eu aprendo. E isso tá ótimo, tá bom? Deus abençoe você.